Você sabia que o psicanalista trabalhar entre deuses e demônios? Esse é o trabalho fundamental da psicanálise. Poder aproximar os deuses e os demônios de cada pessoa. É sobre isso que nós vamos falar hoje, dessa vivência psicanalítica, tanto do analisando quanto do analista. Roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou Marcos Simões, psicanalista, e hoje nós vamos falar da atuação do analista num contexto bem curioso. O psicanalista ele atua entre deuses e demônios. O que seria isso? Entre panteão e pandemônio. O psicanalista ele tem um papel importantíssimo quando nós falamos de trabalhar as certezas que os analisandos trazem. Muitas vezes os analisandos vão chegar com estas certezas que estão conectadas a um sofrimento muito grande. Só que o psicanalista ele tem justamente essa função, de colocar o analisando para lidar com essa certeza, para que ele possa confrontar, para que ele possa questionar se essa certeza de fato tem sentido para ele. Então o psicanalista vai atuar justamente nesses momentos em que o analisando chega crente de que aquilo é aquela situação e não pode mudar. É trazer novos olhares, trazer novas perspectivas. Mas por que isso acontece? Muitas vezes nós vivemos de uma forma muito rígida, achando que determinada situação é somente daquela forma. Nos pegamos nesse contexto e também não sabemos como sair dele. Por que ele é daquela forma? É aí que acontecem os momentos de repetição, as compulsões repetitivas que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas acontece que a análise acontece no aqui comigo agora, como nós já citamos em outros vídeos. Ou seja, aquilo que está acontecendo naquele momento com o analista, a partir do momento que o analisando está ali, diante dele, contando seus fatos, falando das suas questões e tudo mais. Mas o analista também ocupa uma posição em que o analisando trará os seus conteúdos, ou seja, a transferência acontece nesse momento. Só que tudo isso não é somente com o analista, e não é somente com a sessão, mas num conjunto com o próprio analisando. É por isso que esses conflitos que são causados, essas provocações, estas perguntas passam a fazer muito sentido. Quando nós, analistas, nós vamos aproximando o analisando de um novo olhar, de uma nova perspectiva, vamos aproximando a criança do adulto, o lado triste com o lado alegre, nós vamos aproximando situações e momentos que podem ser bastante conflitantes para que nós possamos trazer a possibilidade de pensar diferente diante de uma situação. Então o analista precisa conduzir o analisando a ter uma visão diferente sobre si, uma visão que é no sentido de perceber que existe um lado bom e existe um lado ruim, que existe um lado que pode ajudá-lo e um lado que pode complicá-lo, mas que ele tome uma decisão do melhor caminho e, além disso, que ele possa perceber que esses dois caminhos são ele mesmo, que ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, o seu lado bom e o seu lado ruim, o seu lado criança e o seu lado adulto, o seu lado psicótico e não psicótico. Nós precisamos conduzir o analisando para ter esse olhar sobre ele mesmo, para que ele se questione, para que ele saia destas certezas, assim como nós. Nós, na posição de analistas, também temos nossos momentos de analisando em que nós vamos refletir sobre nós. E cada um de nós precisa pensar. Nós temos um lado muito bom que muitas vezes nós queremos mostrar, mas todos nós temos também um lado ruim que nós precisamos conhecer. Negar o lado bom pode ser uma tentativa de manter esse lado ruim. Mas negar o lado ruim também é uma grande tentativa de só querer mostrar aquilo que é bom. Uma pessoa que é muito boazinha, ela esconde alguém muito diferente dentro dela, porque é isso que ela quer que as pessoas vejam. Uma pessoa que demonstra os seus deuses esconde muitas vezes os seus demônios e muitas vezes não quer olhar para eles.
É por isso que o psicanalista tem essa importância dentro do setting, de provocar o analisando para que ele olhe para esse lado que ele não quer olhar. E mais do que isso, para que ele entenda por que ele não quer olhar para esse lado. Além disso, o analista também deve conduzir o analisando para uma visão binocular, para uma visão da sua vida como um todo, de tudo aquilo que se passou, desde a infância, a adolescência até a fase adulta, até a fase que o analisando está naquele momento, as suas perspectivas, o seu crescimento, para toda a sua trajetória, para que ele possa perceber como é que ele se construiu. Então, o analista vai trabalhar entre deuses e demônios, entre conflitos e calmaria, entre o bom e o ruim. Todos nós precisamos perceber que nós temos os dois lados, o lobo e o cordeiro. É dessa forma que nós podemos compreender melhor quem nós somos, expressar os nossos sentimentos, conectar sentimentos e pensamentos, situações, fatos com o sofrer, porque sofremos. Porque nós temos esses momentos, são essas conduções que nós vamos fazendo dentro do setting. Essa é a importância do psicanalista atuar entre um lado e outro, conduzindo-o, analisando, para que ele mesmo possa perceber que existem dois lados e que esses dois lados precisam ser reconhecidos por ele. À medida que nós não reconhecemos esses dois lados, nós passamos a viver uma vida de muita certeza, pendendo para um lado só e negando a existência do outro. O analista precisa conduzir o analisando para que ele possa perceber, primeiro tudo, perceber que existe o outro lado. E depois disso, aceitar que aquele lado é sua parte, a sua forma de ser, baseado em tudo que ele viveu. Para ter uma vida diferente, para ser diferente, para atuar de forma diferente, nós precisamos reconhecer que nós temos os dois lados. É como aquela história, no quintal tem dois lobos, um muito bom e um muito ruim. Qual deles vai sobreviver? Aquele que você alimentar mais. Mas por que deixar de alimentar o outro? A vida é de escolhas e renúncias, e na psicanálise o analista não vai lidar somente com o analisando no aqui e agora comigo, com as suas escolhas, mas também saber por que ele renuncia a um lado dele mesmo e que ele não quer olhar. Este é um dos papéis do psicanalista.